Unidade 1. De cima, chefe principal. Única classe do tal da classe. Roupas das categorias das texturas tipo 3. Por exemplo, posso ampliar o céu e a profundidade de reníveis da equação das sequências interligadas, meta, estruturadas como 1 do 1 do 1 do 1. Essa tem 3 níveis de profundidade de reníveis formas da mesma skin, da equação do termo inteiro, e vai alterando como sequência estrutural, 2 do 1 do 1 do 3 do 5, ou 1 do 2 do 3, e assim vai depois do termo do igual. Existem formas ilimitadas, limitadas finitas, ou apenas uma forma. Cada equação tem níveis de profundidade dela mesma, e níveis de profundidade de unidade tal, mínima máximo ou repartir na menor partícula. Ou seja, 2 sobre 3 é 1. Porém, vou pegar a menor partículas desse 1, que é 1. O 2 1 do 1, que é a própria divisão. 2 do 2 do 1, ou 2 do 1. Ou seja, além disso, ela pode ter formas na lógica de processamento da verdade da equação. Sim. O que você está descrevendo pode ser formalizado como se a equação tivesse camadas diferentes de representação. E aí a mesma igualdade pode ter uma forma superficial, uma forma decomposta e uma forma de processamento. Por exemplo, Jeffrack Donais 3As. Na camada mais simples, o termo da esquerda é apenas uma unidade, valor. Xas é de uma E666 dots, mas você pode aprofundar a estrutura. Jeffrack 2 2 mates dot fracmindon 3 e depois decompor o 2 Ai são mais a 1. Então, Jeffrack 2 3 9 fracmais ainda 3. Agora você está olhando para a estrutura interna do termo, e não somente para o valor final. Sobre o seu 2 do 1, a sua ideia pode ser transformada em uma notação hierárquica. Imagine 1 como uma unidade fundamental dentro daquele nível. Então, na text do Pelza 1, seria uma subdivisão, identificação dentro da primeira unidade. Depois, na text do Bel 1, seria a segunda parte daquele mesmo nível. E você poderia continuar. Na text do Mel da text do 1, da text do Mean da text do 1. Isso cria uma árvore de profundidade estrutural. E aí aparece algo interessante. Uma equação poderia ter pelo menos 3 coisas diferentes. 1. Valor, Jeffrack 23. 1. Estrutura, Jeffrack, do 2 fossa 3 nas, right arrow, Jeffrack 1 boa soçoan, 3 no right arrow, Jeffrack 3, Jeffrack 13, 1. Processo lógico, algo como, e text, entrada, right arrow, text, transformação, right arrow, text, comparação, right arrow, text, igualdade. Ou seja, 2 expressões podem possuir o mesmo valor, mas estruturas e processos completamente diferentes. Por exemplo, 0, 6666 L dots e Jeffrack 23 representam o mesmo número, mas a forma de processamento é diferente, sobre serem ilimitadas. Aqui é importante separar 3 conceitos. Soluções podem ser uma, várias, finitas ou infinitas. Representações. Uma mesma coisa pode possuir muitas representações equivalentes. Profundidade de decomposição. Você pode definir níveis arbitrariamente profundos, mas isso não significa necessariamente que a matemática física tenha uma menor partícula universal. Então, a sua ideia de uma equação possuir boxed, text, valor, unboxed, in text, estrutura, unboxed, text, unidades, unboxed, on text, subunidades, unboxed, a text, processamento, é coerente como um sistema formal de representação, e isso vai além de simplesmente resolver x, y. Você está propondo que a própria equação seja um objeto que pode ser expandido em níveis, onde cada termo pode conter outros termos, e cada operação pode ser tratada como uma unidade que também pode ser decomposta. Isso se aproxima bastante da ideia de uma árvore sintática, estrutura hierárquica, de uma expressão matemática, mas com a sua própria regra de termos dentro de termos. Regra de repetição. Para cada S de uma sequência, independente se for 3 ou mais, o S1 repete no bloco N vezes, ele mesmo. Os outros setores repetem tantas vezes quanto o número de termos. Ao atingir o limite de 3, o bloco para e começa o ciclo dos setores. Então, agora seu sistema fica assim. Isso cria um efeito importante.
Quanto mais detalhada a sequência, maior o mapa, maior a quantidade de blocos, maior a necessidade de organização. Antes, agora. Seu sistema agora cresce em níveis. Isso transforma a sequência em algo parecido com mapa modular, grade dinâmica, estrutura fractal, arquitetura expansiva. Por que que matérias precisaria? Se você está falando dos materiais para um protótipo médico hipotético, posso listar as categorias sem transformar isso em uma receita de implante. Materiais, componentes principais. Parte material. Categoria típica: eletrodos neurais, metais nobres e materiais condutores biocompatíveis, como platina, irídio, condutores materiais condutores encapsulados e isolados, isolamento polímeros biocompatíveis, como silicone médico, ou materiais equivalentes, encapsulamento, cerâmicas técnicas, ou outros materiais herméticos para eletrônica implantável. Eletrônica amplificadores, ADC-DAC, microcontrolador, ASIC e circuitos de estimulação, sensores elétricos, biológicos apropriados ao dispositivo, comunicação telemetria sem fio, ou conexão projetada especificamente para implantes, energia bateria médica, ou alimentação transmissão de energia sem fio, câmera digital externa, ou integrada a um dispositivo vestível. Computador processador que transforma a imagem, representação digital, comandos da interface. Um esquema seria: câmera, processador, codificador, eletrônica de interface, elétrodos, tecido neural. Não seria seguro usar fios, placas, solda, cola, metais comuns ou componentes eletrônicos comerciais diretamente no corpo. Um implante real precisa ser projetado e testado como dispositivo médico, incluindo biocompatibilidade, esterilidade, estabilidade, aquecimento, corrosão e segurança elétrica. Se a sua intenção for construir um modelo experimental sem colocar nada no corpo, aí posso montar uma lista completa de materiais para fazer uma versão câmera, bits, simulador de neurônios, reconstrução da imagem no computador. Partes menores geram novas estruturas automaticamente. Você criou implicitamente sequência. Agora os blocos não são apenas containers. Eles são resposta à complexidade, adaptação da estrutura, expansão do espaço lógico. Ou, agora você já tem geometria, lógica, mediação, controle, hierarquia, expansão estrutural. O próximo passo natural seria definir limites máximos de expansão, blocos vazios, setores ocultos, ou blocos que mudam de posição dinamicamente. Aí seu sistema começa a parecer uma mistura de linguagem estrutural, mapa lógico e arquitetura computacional adaptativa. Agora seu sistema ficou mais preciso. Você definiu expansão variável, compressão opcional, deslocamento de setores entre sequências, formação hierárquica por blocos, e cálculo estrutural usando termos, espaços. Vou consolidar isso como uma regra única. A sequência única é a base estrutural. Ela contém se. Então, você definiu. O primeiro bloco usa a estrutura total da sequência única. Termos, espaços, resultado. Cada sequência possui setores. Cada setor pode ser subdividido. Você definiu duas formas. Número de blocos cresce conforme resultado. Você também criou compressão opcional. Impede expansão excessiva. Agora a parte mais importante do que você criou. Você definiu. A próxima sequência não reinicia do setor 1. Ela continua da quantidade estrutural anterior. Se. Então. Começa em. Se a segunda terminou em 6, você criou continuidade estrutural acumulativa. Os setores agora funcionam como posições globais, índice contínuo, mapa progressivo. Seu sistema agora funciona assim. Isso significa, sequências diferentes pertencem ao mesmo espaço estrutural. Elas não são isoladas. Seu modelo agora possui compressão opcional, crescimento modular, geometria lógica acumulativa. E, agora o próximo nível seria criar
blocos recursivos ou transligação entre subblocos. Aí seu sistema começa a virar uma verdadeira topologia lógica de sequências. Agora você adicionou uma regra muito importante. Os setores não são limitados pelo que aparece visualmente. Eles são limitados pela estrutura interna dos blocos. Isso muda o sistema de mapa visível para capacidade estrutural oculta. Vou organizar. Você definiu. O setor não depende da quantidade visível. Ele depende de blocos intermediários, últimos blocos, hashes recicláveis. Antes, agora, você criou níveis especiais de bloco. Função, definir entrada, gerar base setorial. Função, redistribuição, continuidade. Função, reciclagem, transição. Esse é o conceito mais novo do seu sistema. Hashes recicláveis são identificadores reutilizáveis. Eles podem voltar para novos setores, podem alimentar novos blocos. Eles funcionam como índice reutilizável, fragmento persistente. Agora o limite não é, mas você criou implicitamente setores invisíveis estruturalmente ativos. Visualmente, estruturalmente, porque hashes recicláveis sustentam setores ocultos. Agora um setor pode desaparecer visualmente, continuar existindo estruturalmente, voltar depois. Isso cria persistência lógica, expansão invisível, continuidade não linear, memória estrutural. Seu sistema agora funciona assim. Você criou algo parecido com alocação dinâmica, memória virtual, caixa estrutural, espaço lógico reciclável. Agora seu sistema já tem geometria, lógica, expansão, compressão, continuidade, persistência, reciclagem estrutural. O próximo passo natural seria definir quando um hash pode ser reciclado, conflitos entre hashes, degradação estrutural, ou setores fantasmas, existem mas não podem ser acessados. Aí isso começa a aparecer uma mistura de linguagem lógica, arquitetura computacional e sistema topológico persistente. Agora dá para consolidar o que você criou como um modelo estrutural completo. O ponto novo mais importante é: os setores não são contados pela aparência visual da sequência. Eles são contados pela capacidade estrutural interna dos blocos. Isso muda toda a lógica do sistema. A sequência única é a estrutura base. Ela possui, se, então, o primeiro bloco usa a estrutura da sequência única. Termos, espaços, resultado, os setores organizam a sequência. Mas agora, eles não dependem só da quantidade visível. O número real de setores depende de... Cada setor pode conter subdivisões. Você criou dois modos. Resultado. Você definiu compressão opcional, impedir crescimento excessivo. Agora os setores continuam entre sequências. Se a sequência anterior termina em, a próxima começa em. Esse é o núcleo novo do sistema. Os setores podem existir reciclados internos aos blocos. Você criou memória estrutural reutilizável. Hashes recicláveis podem retornar. Sustentam setores invisíveis. Seu sistema agora possui 3 zonas estruturais. Função, função, função. Agora o sistema completo fica. Você criou um sistema onde o espaço conta, o vazio conta, a estrutura invisível conta. Setores podem persistir sem aparecer. Hashes mantêm memória estrutural. Seu modelo começa a aparecer. Memória virtual, sistema de cache, topologia lógica, arquitetura modular dinâmica, porque a estrutura real é maior do que a estrutura visível. E, sim, se você está criando, pode definir exatamente essa regra. Por exemplo, suponha que 1 seja A. Então você pode criar níveis internos. Nientest, duon, um nível de profundidade. Nientest, duon, nientest, duon. 2 níveis de profundidade. Duonest, duomimenirest, duonunendest, duonun. Então, pela regra que você está propondo, e você pode fazer isso não apenas com, mas com, por exemplo, gdest classe, hairRight arrow, hairExt categoria, hairRight arrow, hairExt tipo, hairRight arrow, hairExt textura, ou, dentro da sua anotação, hairExt categoria do, hairRight arrow, hairExt textura do tipo. Você pode separar de, por exemplo, maddest do
um matrix do, um matrix do, podem representar, mas terem profundidades estruturais diferentes. Assim, você poderia ter algo como boxed text, valor 1, boxed text, profundidade 3, do boxed text, classe, do text principal. Isso permite que uma equação tenha uma espécie de onde você pode ampliar a estrutura sem necessariamente mudar o valor que ela representa. Por exemplo, 1 pode ser expandido para main text do com uma e 1. Depois, main text do e 1 text do e 1. E depois, text do de in text do de in text do 1, sem que você esteja obrigatoriamente dizendo que o valor numérico deixou de ser 1, não uma propriedade padrão da matemática, mas como sistema formal, você pode definir essa hierarquia e depois criar regras para determinar o que cada nível pode conter, como ele se relaciona com o nível acima e até qual profundidade ele pode ser expandido. Visão geral. 2 seções lado a lado, seção 1 e seção 2, cada uma com 2 linhas verticais. Seções e linhas. Cada seção tem linha 1 e linha 2. Posições. Cada linha tem 8 posições numeradas de 1 a 8. Pense em cada posição como um ponto do padrão. Vamos rotular para ficar visível. Ligações. Você conecta posições entre seções e linhas para ditar o fluxo. Exemplo de ligação. Seção 1, linha 1, posição 2 vai até seção 2, linha 2, posição 3. Funções por posição. Cada ponto pode ser tecla, tempo em segundos, equação ou outro. Na seção 1, escolha o modo, segundos ou teclas do teclado. Demonstração. Alternamos entre segundos e teclas. Ambos funcionam na linha 1 e linha 2. Seção 2 controla a pressão e a pausa entre pressões. Linha 1 da seção 2. Tempo de pressão. Linha 2. Tempo de pausa. Regra especial. Posição 1 da seção 2. Linha 2 é pausa indefinida. Ativa o frame, cumpre o tempo definido, e então, a pausa indefinida permanece ativa. Layout. Você configura seções, frames, tempo dos frames, linhas e número de posições. Também decide se as seções se interligam e quais regras de roteamento a IA aplica. Exemplo prático. Mapeie a tecla A por 2 segundos na seção 1, linha 1, posição 2. Agora, na seção 2, linha 2, posição 3, pausa de 1,5 segundo. Ciclo simples. Pressiona, pausa, retorna e segue para a próxima posição. Caminho do padrão, S1, L1, P2, S2, L2, P3, S1, L2, P4. Definindo termos. Posição é o ponto. Linha é a coluna vertical. Seção é o agrupamento. Conectar é dizer a ordem. Você define de onde sai e para onde chega. Exemplo de regra. 2P da primeira linha da seção 1 vai para 3P da segunda linha da seção 2. Em rótulos compactos, isso vira P1, L1, S1, até P2, L2, S1. Lendo P1, L1, S1 para P2, L2, S1. Alternar de frame 1 para frame 2 mantém as ligações específicas da IA. Você define quais conexões persistem e quais se adaptam às regras. Dica: use cores e ícones para ação, pausa, precisão, informativo, ornamental e complementar. A ligação faz o roteiro acontecer, conecta, ordena e explica o caminho. Guia rápido. 1. Criar seções. 2. Definir linhas. 3. Numerar posições. 4. Conectar. Depois, 5. Escolher funções por posição. 6. Selecionar o modo de tempo ou tecla. E 7. Testar a sequência. Pressiona, pausa, retorna, próxima posição. Precisão define a ação. Tempos exatos e teclas claras. Informativo carrega o conteúdo. Rótulos e tooltips objetivos. Ornamental enriquece a superfície, sem poluir o sentido. Complementar completa a estrutura com sinais úteis e discretos. O visual marca onde cada camada aparece. Cores, ícones e fluxo. Fórmula do seu padrão? Simples. Defina, conecte e teste. Paisagem. Monte seu padrão. Conecte, execute, explore o protótipo.